Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: sem Deus, somos vulneráveis à batalha espiritual que acontece em nossa mente. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Assim como nós não conseguimos perceber que Deus é o amor, nós jamais iríamos imaginar que existe uma batalha espiritual acontecendo na nossa mente. Que tudo aquilo que nós pensamos não vem de nós, mas dos espíritos que estão à nossa volta, tentando dominar o nosso corpo para que nós possamos fazer aquilo que eles querem. Então, quando é o Senhor que está influenciando os nossos pensamentos, o resultado da presença desses espíritos dentro dos nossos sentimentos, nós podemos sentir paz, amor, alegria, esperança, amabilidade, autocontrole. Então, dessa forma, nós temos a opção de poder escolher as coisas que nós fazemos, diferente do diabo. O diabo, quando ele está perto de nós, quando ele domina os nossos pensamentos, tudo que ele faz é gerar conflito. E o diabo, ele é astuto, ele engana a gente nos detalhes. Quando a gente vê, o resultado é a destruição. É a falta de tudo aquilo que nós sentimos hoje, justamente por quê? Porque na falta de sabedoria nós destruímos todas as coisas que nós temos, e inclusive a nossa vida. E a solução do diabo é sempre a mesma, é destruir. Seja as relações, seja as oportunidades, seja o caráter da pessoa, seja a dignidade e, no final, a vida. E quando nós vivemos longe de Deus, nós vivemos sempre pensando em coisas erradas. Existe até um dito popular que fala: cabeça vazia, oficina do diabo. E assim nós, de alguma forma, descobrimos isso, mas sem a sabedoria é impossível entender que isso acontece. Por isso, quando eu estou orando, o diabo ele não vem perto de mim. Quando eu estou louvando, ele também não vem perto de mim. Aonde o Espírito Santo está, existe a luz, e a escuridão é a ausência da luz. Então, cabe a nós buscar o Senhor o tempo inteiro. Quando eu abro a Bíblia e começo a ler, no começo, ele influencia os teus pensamentos para você fazer desistir. Ah, esse livro é difícil, você não está entendendo nada. Ah, você não sei o quê. E começa a colocar desculpa. Ou quando a gente está lendo, ao invés de estar tentando encontrar a nossa vida para libertar a nossa mente, nós estamos pensando na mente das outras pessoas. A libertação precisa estar em nós e não nos outros. Não tem como eu evangelizar, não tem como eu ajudar, não tem como eu falar que eu sou crente se eu tenho uma mente que é aprisionada, se os meus sentimentos não são sentimentos da presença de Deus, mas justamente o contrário, sentimentos da ausência dele. E às vezes isso também parece que é uma viagem, né? A maior parte das coisas eu tenho dificuldade, apesar de eu também não ter nem tanta vivência dentro de igreja, mas eu nunca vi pregador pregando sobre isso, sobre dinheiro, sobre dízimo, sobre coisas. Existe uma abundância de pregações, mas sobre a batalha espiritual e sobre o amor de Deus, sobre essas coisas, principalmente sobre salvação e mudança de vida, isso não tem, isso não. Deus é apenas um escravo que serve para fazer as nossas vontades ou tirar a gente das dificuldades que a nossa mente doente nos ensinou. Mas de resto ele não serve mais para nada. Se a gente vai lá em 2 Coríntios 10, versículo 3 a 5, a palavra do Senhor ela diz assim: é claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Então, quem está dizendo para nós isso? Paulo, nessa carta aos Coríntios,
E era uma igreja que questionava muito Paulo. Primeiro chamava ele de fraco, porque falava que quando ele escrevia as cartas ele era duro, mas quando ele estava lá ele não falava nada, ele ficava quietinho, como se ele tivesse medo deles. Questionava o apostolado de Paulo, como se ele não fosse alguém com autoridade para poder falar, e o tempo inteiro eles estavam problematizando as coisas. E Paulo, no meio disso tudo, ele sempre tentava explicar o que estava acontecendo. Que o problema ali dentro daquela igreja não era as pessoas, mas a falta da mentalidade de Cristo, da união com o Senhor. Porque na falta disso começam esses pensamentos e esses questionamentos. Começa as fofocas, começa as mentiras, começa a vitimização, começa a distorção, começa a ingratidão, e tudo isso faz parte da mesma coisa. Pessoas que vivem afastadas de Deus, elas não têm as virtudes de Deus. Ele devia ter me dito a verdade. Ele não pode dizer a verdade, porque Jesus é a verdade. Ele devia ter levado em consideração. O diabo não considera ninguém. O papel dele é roubar, matar e destruir. E ele vai pegar aquilo que você tem. Porque para quem vive uma vida do mundo, tudo que ela acha como precioso é dinheiro, é bufunfa. Tanto que as pessoas trabalham para isso e gastam tempo apenas nisso muitas vezes. E para ter esse dinheiro, para poder criar as fugas, que é poder passar um final de semana bebendo, ficando muito louco ou fazendo coisas que Deus sabe-se lá o quê. Que no final, se elas não tiverem dinheiro, é como se a vida dela não tivesse sentido. Se ela não puder pagar uma viagem, se ela não puder comer um negócio, se ela não puder... Então assim, a vida não se pauta em Deus, mas se pauta em coisas. E Paulo ainda assim, ele tinha paciência de tentar explicar para aquelas pessoas. Porque se algo que nós temos é a paciência, porque se é o Senhor que está conosco, isso é um fruto do Espírito dele e não de nós. Nós queremos desistir, não deu certo, bloqueia, não deu certo, ignora, não deu certo, grita, não deu certo. Esse não é o comportamento que nós devemos ter. E quem tem esse comportamento, tudo bem. Só está indicando, eu não estou com o Senhor e eu não quero estar com o Senhor, e eu não me importo com a palavra e eu não tenho a presença do Espírito Santo. Beleza, tranquilo. Tranquilo, nós não temos problema nenhum com isso. Só que eu, enquanto cristão, enquanto tomado pelo Espírito Santo, unido com Jesus Cristo, eu tenho que ter sabedoria para entender que a boca fala do que o coração está cheio, e eu repito coisas às vezes de forma frenética, porque isso precisa estar gravado dentro do teu coração. Isso precisa ser um alerta para você. Na hora que você vê uma reunião de pessoas, você precisa saber distinguir quem é irmão na fé e quem não é. Não adianta você sair ali escutando coisas que não deveria nem estar ouvindo, sabendo da vida de pessoas que você nem sabe se é verdade, formando opinião sobre as coisas que você nem sabe. E é assim que o diabo começa a manipular a nossa mente, colocando coisas sem sentido. Como ele entrou na mente da Eva? Não tem problema isso que Deus disse. Pronto, bastou semear uma ideia errada para aquilo começar a fermentar dentro do coração dela, e olha onde tudo isso foi parar. Então basta um vídeo, basta um texto, basta uma mensagem, uma palavra, um olhar, um negócio para tudo começar a iniciar de alguma forma. Porque o pecado é justamente isso. É aquilo que nós pensamos sabendo que é errado, mas mesmo assim pensamos e cultivamos. Até o ponto que a gente acha, mas eu não sinto que eu sou o que eu sou. Eu não sinto. Aonde está o campo das ideias? No pensamento. Aonde está o campo dos sentimentos? Nos pensamentos. Então, se eu aceito aquele pensamento, eu não refuto, eu não falo, mas mesmo que fisiologicamente, cara, não adianta. É querer lutar contra a realidade, vai gerar sofrimento e dor. É aqui que é o ponto que ninguém percebe. Vai gerar sofrimento e dor. Vai, porque tudo que vai contra aquilo que Deus ensina produz esse tipo de coisa. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. A nossa luta, a nossa batalha, ela não está no campo da humanidade, não é contra a carne ou contra sangue. Nós estamos lutando contra coisas que estão na nossa mente, nos nossos pensamentos, nas nossas ideias. As armas que usamos na nossa luta não são desse mundo. E quais são essas armas? Que eu repito todos os dias de forma exaustiva. A palavra de Deus, a fé, a oração, os louvores, a evangelização. Todas essas coisas
Todas essas coisas. Se você ler integralmente na Bíblia, você está pegando a arma mais poderosa que tem, porque ela não foi corrompida por pessoas. Eu posso entrar dentro de uma igreja e pode ter um falso profeta, um falso pregador. Isso existe, isso é bíblico. Se você acha que porque está dentro de uma igreja é bom, você precisa aprender a examinar todas as coisas. Jesus fala, examine tudo e fique com aquilo que é bom. E descarte aquilo que é ruim. Ele não entrou dentro de um templo? As pessoas não estavam lá vendendo as coisas, ele não fez um chicote e saiu destruindo dentro do templo? Dentro do templo. Então, se você olhar os outros, ele fala assim, fizeram da minha casa um covil de ladrões. Beleza, tá show. Tá escrito na palavra, eu conheço a palavra e mais, eu não só conheço a palavra, eu tenho a sabedoria de Deus dentro dos meus pensamentos. Eu tenho os meus passos dirigidos e governados por Jesus Cristo. Então, ou você busca se fortalecer, busca as armas certas para que você possa ser efetivo no que você faz, ou você vai viver uma vida inteira ajoelhado, levantando, ajoelhado, levantando, porém com uma única diferença. As lágrimas, elas não param e a dor, ela nunca acaba. Isso não é certo. Isso não existe. Você vai me desculpar, mas isso não existe. É impossível você ter uma vida desse jeito, com o coração tomado pelo Senhor, com o amor que Deus tem por nós, com o cuidado especial que Deus tem por nós, que nós falamos ontem, com tudo aquilo que Ele nos faz, e a gente continuar vivendo essa vida de porcaria, vivendo essa desgraça. Não tem jeito. Não tem jeito. Ou a gente coloca a plenitude de Deus acima do que a gente imagina, só que tem um problema. E aqui fica muito claro qual é o problema. As armas que usamos na nossa luta não são desse mundo, mas são armas poderosas de Deus. Então nós estamos lutando com as armas de quem? De Deus. A palavra que nós lemos é de quem? É de Deus. Aquele pensamento é de quem? É de Deus. E o que nós precisamos fazer? Capazes de destruir fortalezas. E o que são fortalezas? São convicções, são pensamentos, são crenças, são as coisas que você acha, são as coisas que você imagina. Então a palavra de Deus, ela serve para destruir essas coisas. Exatamente essas coisas que aprisionam você. Se você for num coach, ele vai chamar de crenças limitantes. Ai, são as crenças limitantes porque você acreditou em coisas. Cara, o diabo, ele vai pôr o que fizer sentido. E cada hora você vai acreditar numa coisa diferente, mas vai continuar sendo escravo da mesma coisa. Cada hora você vai arrumar um hobby diferente, cada hora você vai estar encantado por uma pessoa diferente, cada hora você está conversando com alguém diferente, e você precisa sempre de alguém diferente para não cair na mesma ilusão, porque o problema são as pessoas e nunca é você. O único ponto comum que nada dá certo é a tua vida, porque você teve lá em 10 relacionamentos, mais errados são as 10 pessoas, e você é uma pessoa boa, uma vítima que não encontra e que nunca dá certo com ninguém, porque eu tenho o dedo podre. Pessoas que têm a mente voltada para o diabo procuram o diabo. Pessoas que procuram a luz buscam a luz. É a mesma coisa, conversa com uma pessoa, e eu não estou julgando, tá? Estou explicando. Ah, o que você escuta? Ah, escuto funk, escuto samba, escuto pop, escuto sei lá o que. Escute o que quiser. Eu escuto a Deus. Eu quero ouvir Deus. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Então, para mim, uma pessoa que já fala que escuta isso e não se incomoda, eu já sei que ela não está tomada pelo Espírito Santo. Porque se eu ficar ouvindo esses cheios de mania, poderosos, não estou discriminando. Pode ouvir o que quiser, tá? Se eu escuto o que você quiser, eu não quero tirar a tua liberdade. Mas com a minha liberdade, eu não escuto porque me incomoda. No passado já escutei diversos tipos de música, adorava. Hoje eu não escuto mais porque isso perturba o meu espírito. Então eu prefiro fazer as coisas que alimentam e que eu possa vencer a batalha do que ficar colocando sugestões de relacionamentos que não deram certo. Ai, de farra e bebedeira. Ou estilo Marília Mendonça. Ai, adúltero, não sei das quantas. Ai, não sei o que. Só isso. Só fica pensando nisso, alimentando nisso. E para criar coragem, bebe. E quando a bebida já não tá dando mais certo, vai pra droga. Quando já não tá mais nada, vai pro remédio. E é sempre isso, a gente sempre tá fazendo a maluquice, que é uma coisa que eu fortaleço todos os dias também, e que nós precisamos destruir da nossa cabeça. Ou você quebra esses pensamentos através da palavra de Deus, Bíblia, NTLH, mais fácil pra você entender, tá? Não vendo Bíblia, tá bom? Nada que eu prego aqui é porque eu vou vender uma solução para vocês. E quando eu falo para vocês não consumirem algum tipo de coisa, é porque esses pensamentos não vêm de Deus.
E às vezes a pessoa está ali acreditando numa imagem, porque foi alguém que disse. E mesmo Deus dizendo, não façam imagens. De nada. Não existe motivo. De nada. Ai, mas Moisés levantou a cobra lá atrás. Eles obedeceram o que Deus mandou ser feito. E depois ele disse, não façam. Não façam é não. Você quer continuar com a tua mente aprisionada ou você quer quebrar essa fortaleza? Você quer sair desse estado de desgraça que você vive? Quer sair da depressão, da tristeza? Quer começar a sentir bem? Você faz o que a palavra fala. Se não, continua preso nisso. Continua, o diabo te aprisionou certinho. Certinho, 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 certinho. E assim... Então, beleza. Como que eu sei que essa fortaleza são coisas na nossa mente? E assim... destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixam que as pessoas conheçam a Deus. Então é através das armas de Deus que nós destruímos esses pensamentos, destruímos essas falsas ideias. Nós deixamos de ter dúvidas para começar a ter uma certeza, para começar a viver a eternidade aqui. Então nós destruímos as ideias falsas e o orgulho. O orgulho é aquilo que faz com que eu pense que eu não preciso de Deus, que tudo que eu tenho fui eu que conquistei, que as coisas são o que são, que eu mereço, o que eu faço e que a culpa é dos outros. Isso é o orgulho. Eu não me coloco como um pecador, eu não me coloco como em alguns dados momentos a minha mente foi dominada pelo mal. E é por isso que eu me arrependo, porque eu olho e entendo, falo, poxa, eu não tinha Deus nessa época. Olha o tanto de coisa errada que eu fiz. E isso não quer dizer que tire a minha culpa, de forma alguma, mas eu reconheço que eu preciso mudar e que essa não é a mentalidade certa e que porque alguém fez alguma coisa de errado, isso me dá o direito de fazer errado também, que porque alguém xingou eu tenho que xingar, porque alguém bateu que eu tenho que revidar, que eu tenho que dar o troco. Eu não pago mal com mal. Se eu só tenho bem dentro do meu coração, eu só posso oferecer aquilo que eu tenho. Se eu sou luz, eu só tenho luz para dar. Não é porque alguém é escuridão que eu vou apagar a minha luz para ser igual a ele. Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido esse tipo de pensamento. Porém, é a forma que nós aprendemos a pensar. E assim nós vivemos pensando em diversas coisas. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Onde está a batalha espiritual? Na nossa mente. O que a palavra de Deus faz? Que eu domine esses pensamentos. Então aquilo, vai ver pornografia, vai lá ver. Não faz mais. Fica fuçando na rede social dos outros, fica lá fuçando. Já não faz mais. Mente, já não mente mais. Engana, já não engana mais. Aquilo incomoda. Você já não vai mais ficar buscando as coisas que você buscava, já não sente mais vontade de beber, já não sente mais vontade de se drogar, já não sente mais vontade de nada. Sentir, pensamento, vontade, você ir fazer. Como que nasce o pecado? É no desejo. A cobra falou, não tem problema. Então, eu desejo comer. A hora que ela viu, ela estava colocando. E não só colocando, deu para o marido. Uma pessoa tomada pelo diabo, ela não destrói só a própria vida, mas a vida de todo mundo. Enquanto uma pessoa tomada por Deus, ela não abençoa não só a própria vida, mas as pessoas que aceitam a palavra, que aceitam a graça, que aceitam a bênção. Porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Agora, como se eu dependo disso para ter justiça? Se eu dependo disso para ter igualdade, para ter que as pessoas sejam boas? As pessoas precisam estar tomadas da palavra de Deus. Mas qualquer porcaria que se diz gospel, que se diz cristã, vocês abraçam. Não examina nada se é o espírito, se é a intenção, se aquela pessoa está ali no meio para fazer o que quer, para pegar o que quer, e depois fica isso. Ai, o mundo não presta. Ai, o mundo... Eu não sei, eu não vivo nesse mundo. O mundo que existe dentro de mim é o dos meus pensamentos e da minha ideia. E esse eu cultivo com muito louvor, com muito amor, com muito Senhor. E aqui dentro está tudo bem. Fora pode estar um caos, mas dentro de mim o céu existe. E assim precisa ser a nossa vida. E assim precisa ser a nossa vida. Eu, enquanto poeta, eu descrevia o quê? Os meus pensamentos, e era só desgraça. Hoje, quando vocês escutam as músicas, vocês estão ouvindo a minha mente. O poeta tem o poder de descrever o que passa na mente. E olha como o Senhor ele começou a trabalhar de forma poderosa na minha mente, até o ponto que todas as fortalezas foram destruídas e eu não tenho mais dependência emocional. Se a gente vai lá em Efésios 6, versículo 10 a 12, a palavra do Senhor diz assim:
Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Então, de novo, Paulo, nessa carta aos Efésios, uma carta que ele escreveu quando ele estava preso. E isso é muito curioso. Como alguém que está preso pode estar pensando se uma igreja está sendo edificada ou não? Isso é o Espírito Santo. Deus, ele estava preso, mas nos seus pensamentos. Deus colocou, precisamos exortar, porque esse pessoal está lá fazendo coisas que não deviam. Vamos ensinar o que é certo. Vamos colocar dentro do pensamento deles. Quando você toma um remédio desses de tarja preta, que é para linha dos emocionais, o que ele faz? Ele vai mexer no teu pensamento. Vai lá tomar uma Ritalina, vai pensar na onde? No teu pensamento. Ai, meu pensamento não tá. Ai, tô muito nervoso. Toma um calmante. E o tempo inteiro a gente está alterando a nossa psique. Nós estamos vencendo a batalha espiritual? Não. Nós estamos criando uma dependência. Porque eu não estou tirando a causa, eu estou só tratando a consequência. E a gente é desses, que tenta encaixar as pessoas dentro de um padrão. O médico, ele tem um livro que descreve diversas receitas. Se você fala que você não está bem, ele vai tentar encaixar você em alguma doença. Quando todas as causas, no meu ponto de vista, baseado no que eu já vivi até hoje, para mim, tem coisas que são, mas tem coisas que não são. Tem coisas que são exclusivamente espirituais. Que se a pessoa se arrependesse, se a pessoa confessasse, se ela tivesse a mente tratada pelo Senhor, parava de somatizar toda aquela desgraça. Parava. Porque é impossível. É impossível você ter uma vida cheia do Espírito Santo e continuar com a mesma loucura de sempre, com a mesma ansiedade de sempre, com o mesmo medo de sempre, com a mesma língua de capeta de sempre, com o mesmo pensamento de sempre, sempre julgando, sempre condenando, sempre... Cara, isso não faz parte mais, nós destruímos já essa parte. Tanto que quando a gente olha a nossa vida que a gente viveu na escuridão, ela foi destruída. Ela serve só como testemunho, já não existe mais dor, já não existe mais culpa, já não existe mais nada, porque eu fui perdoado por Deus. Se eu fui perdoado, se eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro, eu fui perdoado. Não importa a opinião das pessoas, não importa o que elas acham, eu fui perdoado. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes. Como? Vivendo unidos com o Senhor. Ah, entendi. Então a minha força vem da onde? De Cristo. Se eu preciso da força de Cristo, é sinal que eu não tenho força. Pensa que a força é que nem... Se você quer ligar um rádio, né? Claro que hoje em dia temos um subterfúgio de poder ter uma bateria nele, né? Que antigamente não tinha. Então, vamos pegar uma televisão. Para ela funcionar, você precisa colocar ela na força. Se não tiver força, ela não funciona. Apesar dela ser uma televisão, ela não tem mais o propósito que ela teria. Então nós precisamos estar unidos com Cristo para que nós tenhamos força, para que nós tenhamos propósito dentro da nossa vida. Vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Então, como que eu vou ter força para conseguir destruir essas ideias, esses pensamentos? É através de Deus, é através da palavra, é através do devocional, é ajudando outras pessoas, é testemunhando, mas antes de querer ajudar alguém, ajude a você mesmo. Como se a tua mente está tomada pelo diabo, você quer ajudar alguém. Sabe, de boas intenções o inferno está cheio. Então nós precisamos... aqui ficou muito claro. O que é a conversão? É quando eu destruo todas as fortalezas e todos os pensamentos de crenças que eu tinha antigamente e coloco puramente o Evangelho a tal ponto que quando o Espírito Santo vem, eu não tenho dúvida de obedecer o Espírito Santo, independente do que ele pede para eu fazer. Eu não vou pensar no que os outros vão pensar, mas eu vou pensar no que Deus vai pensar. Se eu penso no que Deus vai pensar, se eu coloco ele como uma pessoa, alguém vivo, presente, isso é o temor ao Senhor.
Então, por ter temor ao Senhor é a base de tudo. Eu preciso crer que o Senhor existe, que Jesus ele está junto de mim. Eu preciso crer nessas coisas. E a crença está na onde? Nos meus pensamentos. Tudo parte na onde? Nos pensamentos. Ou você coloca louvor para tocar dentro da tua casa, ou você começa a ler a palavra de Deus, ou você muda as coisas que você consome, ou a tua mente, ela nunca vai deixar de ser o que é, você nunca vai deixar de sentir o que sente, de passar o que você tem passado, porque o problema está sempre nos teus pensamentos. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para que fiquem firmes contra as ciladas do diabo, contra as armadilhas do diabo. Deus ele deu uma armadura para nós. Se você continuar lendo Efésios, Deus ele vai detalhar a armadura, que ela é feita da verdade, da fé, e existe um capacete que nós colocamos, que é o capacete da salvação, para que essas coisas elas não entrem na onde? Na nossa mente. A justiça também como couraça. Sabe? Então, ou nós começamos a colocar a palavra dentro de nós, ou não tem jeito. Eu acordo já pensando num louvor, acordo já dando bom dia para Jesus. Antes, a hora que eu abri o olho, já vinha uma preocupação de alguma coisa que tinha acontecido, de alguma coisa que eu queria. Hoje não, eu acordo pensando no Senhor, eu durmo pensando no Senhor, eu vivo pensando no Senhor, eu uso a minha vida para o Senhor. E viver para o Senhor não é viver para a igreja, não é viver isolado dentro de quarto portas em algum horário, mas é viver no mundo perdido, vivendo como sal e como luz e ajudando outras pessoas a despertar, não para julgar outras pessoas e o erro delas, mas sabendo que o erro dessas pessoas é porque a mente dela está dominada e o evangelho que nós conhecemos pode ajudar essas pessoas. Pessoas sem Deus vivem reclamando, pessoas com Deus encontrando soluções. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, pois nós não estamos lutando contra carne ou sangue, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas. Que altura é essa? Onde é o alto? Se a gente pegar o teu corpo de pé, onde é a parte mais alta? Não é a cabeça? Quando uma pessoa bebe, o que você fala? Essa pessoa ela ficou alta, essa pessoa ela tá alta. Qual é o alto de um ser humano? O que define se ele teve uma morte cerebral e ele já tem só um corpo que vive, porém já não tem mais consciência? É a mente. Então a altura aqui pode ser vista de diversas formas. Em outras traduções, alturas celestiais, um campo invisível onde nós não podemos ver. Mas eu prefiro pensar que essa batalha está ocorrendo no mais alto nosso, que é aquilo que nos dá a consciência, que é aquilo que aparentemente nós temos o controle, mas nós não temos o controle de nada. E é ali que o mal está lutando. É ali que as forças espirituais elas estão manipulando. Isto é, os governos. Com outras traduções, potestades, autoridades, principados. Então ele está dizendo que existe uma hierarquia de governança sobre essas alturas, sobre as coisas que eles vão fazer, sobre as coisas que eles vão incitar sobre nós. Aqui também você poderia usar isso também de uma forma, como se eu pudesse olhar na humanidade, onde eu busco justiça, aonde não tem justiça, aonde poderes se sobrepõem, aonde as pessoas, ao invés delas estarem ali cuidando do povo, elas só estão buscando seus próprios interesses. Então elas mentem para ganhar a tua confiança, mentem para ganhar a oportunidade de te representar, chega lá, abandona todo mundo e a gente vive aí perecendo. É um país riquíssimo, um país de gente trabalhadora, mas que os seus representantes ou as pessoas que depois precisam se tornar o pior da escória para poder sobreviver muitas vezes, claro que nem todos. Tá? Então a gente não pode generalizar, porque aqueles que têm a mente tomada pelo Senhor buscam as coisas que são de Deus, mas a maioria não tem, principalmente por receber um evangelho totalmente corrompido. As autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Então existe um mundo de escuridão, existe uma governança da escuridão, existem espíritos da escuridão e o resultado sempre vai ser maldade, maledicência. Ou eu deixo de fazer parte desse mundo e me ligo ao Senhor para mim ter poder, para mim ter força, como se eu tivesse ligado numa tomada, alguma coisa, e aquela luz acendesse
Então a luz não está em mim, a luz está em Deus, a força não está em nós. Nós somos sempre dependentes das coisas que Deus faz. Se você notar, até para a gente comer, eu preciso das coisas que Deus faz, do que Deus faz crescer. Senão eu não consigo sobreviver. Eu preciso da água que Deus fez. O homem sintetiza muitas coisas, mas nada substitui as coisas que o Senhor faz, porque são tudo derivações das mesmas coisas. Então ele mistura outras coisas para parecer. Espero que tenha dado para você entender um pouco a importância de você ver o que você está pensando, de você ler a palavra de Deus para que você coloque o Espírito Santo, o poder de Jesus Cristo, que não é contra as pessoas que nós estamos lutando. Não adianta você ficar culpando teu pai, tua mãe, teu irmão, teu chefe. São pessoas que estão com a mente tomada pelo diabo, e pode ser qualquer um, desde uma criança até um adulto. Se o resultado for briga, discussão, maldade, sentir mal, é isso. Não tem o que falar. Da mesma forma que Deus pode usar de uma criança para demonstrar. Para de querer ficar criando diagnóstico de coisa. Porque não parece. Cada um se comporta. Se você me colocasse no passado dentro de um lugar para comparar, eu era o mais esquisito. E tá tudo bem, porque eu não tinha Deus em nenhuma parte de mim, eu não tinha traços de humanidade, não tinha traços de nada. Mas o Senhor mudou a minha vida. Por isso, para. Se você se converter, se você destruir as fortalezas, e ainda assim, aí eu acredito que você seja, mas enquanto você viver na escuridão, não queira se comparar a nada, porque isso não é o que Deus sonhou para você. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor lhe possa tocar o teu coração, que todas as fortalezas espirituais sejam destruídas da tua mente, que você leia a palavra de Deus, que você escute os louvores. Pesquisa This is Gabriel Binato. Em qualquer plataforma de música, você vai encontrar uma playlist, que hoje tem 54 músicas. Se você começar a ouvir ela, não vou nem chamar música de louvor, mas música de evangelização, música que canta a palavra de Deus, música que canta a conversão, músicas tranquilas, músicas para você dormir, para você ouvir quando você estiver fazendo qualquer tipo de coisa. Também não estou ganhando dinheiro nenhum, tá? Não tenho monetização nem nada, tá? Mas se pode te fazer o bem, por que não? Por que não? Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.